Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que estão sendo alcançados por esta live. Nossa saudação aos irmãos da comunidade católica em Dublin, que estão nos acompanhando aqui de Dublin, também de outras cidades, de outras localidades da Irlanda, mas também nossa saudação para os irmãos lá do Brasil. Estou vendo, tem muita gente, Ouricuri, de Catolé do Rocha, vi a nossa irmã que já esteve aqui na comunidade Católicos em Dublin, mas que é lá de Teresina, se não me falha a memória. Então, nossa saudação para vocês, esperamos sinceramente que este programa possa edificá-los, possa ajudá-los nessa segunda-feira, começo da semana, sobretudo nesse tempo de quarentena, esse tempo dessa grande provação que está sendo para o mundo e para a igreja, sobretudo por estarmos distantes da nossa vida eclesial. Então vamos iniciar nosso programa da liturgia diária. Então, iniciemos, como de costume, com a nossa oração, a nossa prece, para começarmos esta nossa meditação, a nossa liturgia diária. Então, vamos todos juntos dizer, você que está me acompanhando, pode dizer comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer amém. Amados, vamos proceder com a leitura da liturgia diária do programa da Comunidade Católicos em Dublin, Pão da Palavra. Este programa tem por objetivo, por meta, alimentar espiritualmente os irmãos, pois cremos naquela letra sagrada que diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Cremos que a palavra de Deus é um nutrimento para a nossa alma, para o nosso interior. E é por isso que estamos empenhados e estamos nos esforçando para que este programa possa alcançar o maior número de pessoas. Se você concorda conosco, se você concorda que a proclamação da palavra, a meditação está te ajudando e pode ajudar outras pessoas também. Se você tem essa compreensão, você pode compartilhar este link ou mesmo compartilhar o vídeo do YouTube. Desse modo você estará nos ajudando a difundir a palavra de Deus, estará nos ajudando, está colaborando com a obra de Deus. Então procedamos com a leitura do texto do Evangelho do dia, que é João, capítulo 6, versos 22 a 29. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Depois que Jesus saciara 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto,
tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, e depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Você pode dizer: glória a vós, Senhor. Amados, como é maravilhoso ouvirmos a palavra de Deus. Quando essa palavra nos edifica, é um farol que nos orienta, é uma luz que nos ilumina, é um sol que nos aquece. Mas, sobretudo, é uma seta que nos corrige e que nos aponta o caminho verdadeiro, o caminho da vida. Muito bem. A perícope que acabamos de ouvir, a passagem que acabamos de proclamar, de João 6, 22 a 29, nós poderíamos dividi-la em duas cenas. A primeira cena, uma cena, diríamos até impressionante, é a cena da multidão que procura Jesus, que vai de um lugar para outro tentando encontrar Jesus. E nós poderíamos ficar edificados com essa busca. Nós poderíamos ficar impressionados com esse povo, essa multidão que vai de um lado para outro. Poderíamos dizer com esse sucesso pastoral do nosso Salvador. O nosso Salvador que atrai multidões para si. Depois nós vemos a segunda cena, e essa é mais importante, é a cena de Jesus que fala com essa multidão. A multidão o encontra. A primeira cena é Jesus, eles que buscam a Jesus, e por outro lado, nós poderíamos dizer que se por um lado eles buscam a Cristo, o contraditório, assim, o curioso é que Jesus foge dessa multidão. Eles buscam a Jesus e Jesus foge. Como é que nós sabemos que se por um lado eles estavam buscando Jesus, Jesus estava tentando fugir dele? Basta você ler o capítulo 6, no versículo 15, uma passagem anterior. Um versículo anterior diz que Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se num lugar sozinho na montanha. Ou seja, eles buscam Jesus e Jesus foge deles. Esse é um dado também que precisamos ter em conta. Apenas para entendermos essa passagem, precisamos situá-la dentro do próprio Evangelho. Essa passagem
se encontra no Evangelho de João, naquela parte do Evangelho que nós chamamos de Evangelho dos Sinais. Aqui eu repito algo que já disse em outra meditação, mas a gente tem que repetir sempre. O Evangelho de João é dividido em duas partes: o Evangelho dos Sinais e o Evangelho da Glória. Claro que com uma introdução, o prólogo, o cântico ao Logos Divino, e também com uma conclusão. Muito bem, estamos no Evangelho dos Sinais. No Evangelho de João, Jesus realiza 7 sinais. Então vamos situar este Evangelho, essa perícope, dentro desse quadro dos sinais, ou seja, dos milagres que Jesus realizou. O primeiro milagre nós sabemos qual foi: a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. O segundo foi a cura do filho do funcionário real. O terceiro milagre, a cura de um paralítico. O quarto milagre foi exatamente a multiplicação dos pães. O quinto nós sabemos que foi Jesus que caminhou sobre as águas. O sexto, a cura do cego de nascença. E o sétimo, a ressurreição de Lázaro. Muito bem, esse episódio ocorre exatamente após o quinto sinal. Então, se Jesus realizou 7 sinais no Evangelho de João, esse aqui é o milagre central do Evangelho de João. É o quarto sinal, a multiplicação dos pães. Então, esse milagre se dá exatamente no apogeu do ministério de Jesus, ou seja, quando Jesus estava fazendo sucesso, né? Faz um sinal, faz um segundo, faz um terceiro, quando faz um quarto, então o ministério de Jesus começa a fazer sucesso. As multidões começam a procurá-lo. E o que acontece? Jesus foge. Então aqui nós estamos situando esse milagre, aliás, essa perícope, ela ocorre exatamente após o quarto sinal, que é a multiplicação dos pães, quando o ministério de Jesus realmente começou a despontar, a fazer sucesso. Bom, tendo dito isso, vamos começar a fazer algumas colocações e explicando ponto a ponto os diversos aspectos deste evangelho. Primeira coisa é que quando lemos essa passagem, nós ficamos impressionados exatamente com o esforço que aquela multidão fez para encontrar Jesus. Eles vão de um lugar para outro, de uma margem para outra do mar, atravessando o mar, fazendo um esforço, gastando tempo, dinheiro para encontrar Jesus. Nós podemos ficar admirados com essa multidão que busca Jesus. Agora, o ponto que fica, e por que Jesus os rejeita? Por que Jesus foge deles? O versículo 15 nos diz: Jesus, porém, sabendo que vinham buscá-lo, refugiou-se sozinho na montanha. Ou seja, Jesus fugiu dele. Por que Jesus fugiu? Por que Jesus fugiu da multidão? Esse aqui é o ponto. Obviamente, nós vamos descobrir, vai ficar claro a razão, no versículo em que vemos Jesus falando com ele. No versículo 26, Jesus diz: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Em outras palavras, aquelas pessoas estavam buscando Jesus não por aquilo que Jesus era, mas por aquilo que Jesus podia lhes oferecer, podia lhes dar.
Repito, o grande problema é que aquelas pessoas estavam procurando a Jesus não por aquilo que ele era, o Filho de Deus, o Rei Eterno, mas por aquilo que Jesus podia lhes dar. Em outras palavras, aquele povo estava fazendo a coisa certa pela motivação errada. Aquele povo estava fazendo uma coisa bonita com uma intenção vergonhosa. Aquele povo estava fazendo um esforço grandioso com intenções pequenas. Amados, essa constatação nos faz pensar em muitos dos que hoje seguem Jesus. E talvez nos faça pensar sobre nós mesmos. Nos faça pensar sobre quais são as reais motivações do nosso seguimento de Jesus. Por que estamos na igreja? Por que estamos na pastoral? Por que estamos trabalhando? Às vezes somos agentes de pastorais, alguns são catequistas, alguns são coordenadores, alguns são obreiros na igreja do Senhor. E qual é a motivação? E quando a gente começa a pensar nas experiências que temos tido e começamos a repassar os relatos das pessoas, nós vamos descobrir que há muito de semelhante com aquela multidão que seguia Jesus após Jesus realizar o seu quarto sinal. Qual é o problema? É que muitos seguem ao Senhor por motivações humanas, né? Quantos ouvimos dizer: eu não deixei de ir para a igreja, não estou mais trabalhando, não estou mais servindo, porque não reconheceram o meu trabalho. Ou seja, então estava trabalhando, não porque descobriu e entendeu quem é Jesus, mas porque queria ou porque estava esperando algum elogio, algum reconhecimento humano. Ou seja, estava fazendo uma coisa nobre por uma motivação mesquinha. Não diria nem que seja mesquinha, mas que não é legítima para quem segue o Evangelho. O Senhor diz: buscai e juntai tesouros no céu. Eu estou trabalhando, estou empenhado na obra do Senhor, não porque aqueles que pertencem ao meu grupo irão me reconhecer, irão me elogiar, irão bater palmas para mim. Porque se eu estou fazendo isso com essa motivação, eu estou seguindo Jesus com a mesma motivação que aquela multidão o procurou e se esforçou tanto. Tem tanta gente que, quando a gente olha, faz um esforço tremendo da igreja. De fato, estão trabalhando muito dentro da igreja. São muito esforçados nas pastorais. Dia e noite é na igreja trabalhando. Mas quando a gente vai atrás, quando a gente começa a escutar, e a gente vê que aquela pessoa está fazendo aquilo por uma motivação humana. Alguns se não colocar ele no primeiro lugar, na primeira fila, no primeiro banco, se ele não for o primeiro, se ele não aparecer, então é como se aquilo não tivesse valido. Então a gente percebe que a motivação não é aquela motivação realmente de quem entendeu o Evangelho. Não é aquela motivação de quem realmente compreendeu, porque nós estamos seguindo a Jesus. Aqui que está o ponto, amados irmãos e amados irmãos. E é por essa razão que Jesus foge daquelas pessoas. É impressionante. Jesus foge. Tem gente que vive na igreja, mas Jesus está fugindo dessas pessoas. Porque, repito, estão fazendo coisas boas, porém com a motivação errada. Irmãos, não basta fazer o bem, é preciso fazer bem. E fazer bem aquilo que é bom significa fazer o certo com a motivação certa, com a gasolina certa, com o combustível certo, com o gás certo. Você já imaginou se você vai lá no posto de gasolina e coloca o combustível errado? Já tivemos um caso desse. Temos um carro na paróquia, o camarada foi e a diesel, colocou gasolina. Então imagina, é um transtorno, um problema, não serve.
aquele combustível não serve para aquele carro. Pois bem, essas motivações humanas não servem para seguir a Jesus. Não servem no seguimento do Senhor. E qual é a base disso? Por que aquelas pessoas estavam equivocadas? Quando eu estava lendo esse evangelho, meditando sobre ele, me ocorreu uma outra passagem de um outro evangelho que eu penso que pode servir para iluminar este ponto. Vocês sabem que quando a gente pega uma passagem da Bíblia, um princípio exegético importante é chamar toda a Bíblia para explicar uma simples passagem da Bíblia. Muito bem, a passagem que eu estou falando é de Mateus 13, versos 14, onde o Senhor diz: "A vez de ouvir sem jamais entender, a vez de enxergar sem jamais ver." E por quê? Porque o coração desse povo tornou-se insensível. Eles ouviram de má vontade, fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam, e assim sejam curados. Aqui está o problema, irmãos. A gente ouve sem escutar e olha sem enxergar. Aqui está o ponto. Aqui está o ponto. Tantas pessoas na igreja, repito, com motivações erradas, com motivações equivocadas, apenas por vanglória. E aí nós entendemos porque muita gente também abandona a igreja. Sabe por quê? Porque nunca esteve dentro dela. Porque estar na igreja não é uma questão de estar dentro de uma instituição, mas de ter o mesmo espírito da igreja dentro de si. Aquele mesmo espírito que conduziu Jesus e conduziu os apóstolos. Precisamos fazer as coisas de Deus com o Espírito de Deus. Amados irmãos e irmãs, andemos aqui para um outro ponto. Jesus rejeita o sucesso, Jesus foge, queriam fazê-lo rei. A pergunta é, e Jesus não é rei? Sim, Jesus é rei, mas não é rei. Jesus não é rei, amados irmãos e irmãs, conforme os esquemas e os modelos daquele povo. O reinado de Jesus é de outra natureza. E aqui eu gostaria de explicar algo importante, porque há pessoas de boa vontade na igreja, mas que não entenderam uma coisa. O que é? O que é o sucesso da igreja? Quando é que a igreja faz sucesso? Claro que todo mundo queremos o êxito da missão da igreja, mas quando é que a igreja faz sucesso? A igreja, o sucesso da igreja não está no número de seguidores, mas na fidelidade desses seguidores. Na fidelidade. Eu encontro muitas pessoas que dizem, Frei, quanta gente abandonando a igreja, quanta gente que está deixando. Então acho que a igreja deveria mudar o modo de falar, mudar o discurso, mudar para atrair mais irmãos. A igreja não é um programa de auditório preocupado com o número de likes ou dislikes. A igreja deve ser uma comunidade preocupada em ser fiel à palavra de Deus. O sucesso da igreja está aqui, na fidelidade à palavra. Não no número de seguidores. Lá no pé da cruz, não creio que tinha 5.000 homens seguindo Jesus, mas tinha um grupo de fiéis. E é aquela fidelidade daqueles fiéis que mostra de Maria, da mãe do Senhor e o discípulo amado, que mostra o sucesso da igreja. Não no número de seguidores. Podemos voltar a ser 12, como foi no começo. Mas o importante é que sejamos fiéis a Jesus. Preste atenção que eu vou dizer aqui qual é o princípio que deve seguir a igreja. Ouvir com piedade, guardar com santidade e transmitir com fidelidade. Na igreja não é criar ideias novas, inventar.
Eu lembro de um bispo, Dom Henrique Soares, que disse uma coisa que me marcou muito. Por exemplo, o pessoal não está indo para a missa. Perguntaram a ele: Excelência, o que eu devo fazer para atrair mais pessoas? O que eu devo mudar na missa para atrair mais gente, para vir mais jovens, não é? Eu não sei, o que a gente vai fazer para atrair? Ele usou até para atrair a galera. Ele disse: nada. Nada. Não vamos fazer nada para atrair. Vamos fazer o que a gente tem que fazer de um jeito certo, de um jeito bonito, com piedade, com santidade. E aí quem for de Cristo vem. Quem não tiver fechado, não vem. Mas a igreja não é programa de auditório. Não deve estar preocupado em dourar a pílula. Bom, claro que nós podemos fazer, podemos ser criativos. Bom, acho que isso que estamos fazendo uma live faz parte da criatividade, né? Nos modernizarmos quanto ao modo de fazer, não ao que vamos fazer. A fidelidade deve estar aqui. Então Jesus foge desse sucesso humano, desse sucesso baseado na traição da mensagem. Jesus foi fiel à sua missão. Ele não correspondia àquele padrão e ele não se adequou, ele não se adaptou às expectativas do povo. Então a gente não vai dizer o que o povo quer ouvir. A gente vai dizer aquilo que o Evangelho manda dizer. Esse aqui é o ponto. Porque senão, irmãos, a gente pode estar cheio de uma igreja vazia. Cheio de gente dentro da igreja, mas gente vazia do espírito do Evangelho. E esse não deve ser nosso objetivo. Muito bem, andamos um pouco mais, vamos um pouco mais adiante. Qual é a meta de Jesus? Qual é a meta do Evangelho? Jesus, falando com aqueles homens, ele vai explicar a vida eterna. Trabalhar pela vida eterna. O grande problema é que aqueles homens viram o milagre, mas não viram o sinal. Eles viram Jesus multiplicar os pães, mas não entenderam que aquele milagre era o sinal do tipo de Messias que Jesus era, e também era o sinal, sobretudo, da Eucaristia. Aqui já é um ponto mais adiante, uma reflexão maior, certamente. Porém, é o pão do céu que devemos buscar. E é esse o pão que Jesus vai nos dar, o pão da eternidade. A meta é a eternidade. A igreja existe, sobretudo, para salvar almas, para levar as pessoas. Lembro de uma frase daquele São João Maria Vianney, né? Tem aquela história que São João Maria Vianney estava indo para Ares, para a sua paróquia, encontrou uma criancinha e um pastorzinho, e ele perguntou: você sabe onde é Ares? E a criancinha disse: sei. Aí São João disse para ela: me ensine onde é que fica essa cidade, que depois eu lhe ensino o caminho do céu. Pois bem, a igreja existe para ajudar as pessoas a irem para o céu. Esse é o objetivo maior da igreja. Quando a igreja perde esse objetivo, perde essa meta, claro que nós estamos preocupados com a fome, com as necessidades das pessoas, também sim. Mas o objetivo central é o céu. E é o pão do céu. Se a gente esquece isso, nem a gente alimenta ninguém, nem a gente leva para o céu, nem faz uma coisa nem outra. Essa aqui é a verdade. E por fim, encerrando essa meditação, essa colocação, nós diríamos uma última palavra. Eles perguntam a Jesus: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Jesus vai dizer: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Amados irmãos, nós devemos estar empenhados na obra de Deus, na Opus Dei, a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? A obra maravilhosa é levar as pessoas à fé, porque é a fé que salva. Não são minhas obras, não é o meu agir, não é nem minha caridade, é a fé. Levar as pessoas à fé, conduzir as pessoas a Jesus. E não é fé em qualquer coisa não, viu? Eu tenho muita fé, mas fé em quê? Jesus diz aqui:
fé no enviado de Deus, ou seja, fé em Jesus Cristo. Quando as pessoas dizem, nós não basta ter fé, o que vale é ter fé. Não, o que vale é ter fé em Jesus. Porque essa é a fé que salva. Essa é a fé que me leva ao céu. A fé em Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, nós devemos estar empenhados em levar as pessoas à fé. Nós devemos estar empenhados em conduzir as pessoas à fé. Eu disse isso no domingo de Páscoa e repito, a maior caridade que nós podemos fazer é ajudar as pessoas a descobrir a luz da fé, a encontrar Jesus. Como André, que conduziu Pedro a Jesus, ter a graça de conduzir as pessoas a Jesus Cristo. Essa é a maior caridade. Eu posso fazer milhares de caridades e gosto de fazer. Quando eu posso, faço. Mas eu sei que a maior caridade é levar a Jesus. Infelizmente, essa é uma constatação que nós fazemos. Quantas pregações que em vez de ajudar a levar a fé, estão tirando a fé do povo, né? E se diz que isso é em nome de uma fé madura. Não, isso é em nome de uma pseudo-fé secular. Pregação que nega milagre, pregação que nega a ressurreição, pregação que nega as verdades da fé. Isso não é levar a fé. Isso é tirar a fé. E que triste. O Senhor diz que era melhor colocar uma pedra no pescoço, se jogar no fundo do mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Pequenino aqui é pequenino na fé. Alguém que estava começando a ter fé. E por causa de mim, pelo que eu faço, pelo que eu digo, perdem a fé. Porque fé se semeia, fé se desenvolve, mas fé também se perde. E é isso que Jesus diz quando bota uma pedra no pescoço. O pequenino ali é o pequenino na fé. Pode ser um pequenino na fé, um pequenino, uma criança também, cronologicamente. Mas tem muito adulto que é pequenino na fé. E se eu tiro a fé daquela pessoa, é muito triste. Eu devo ajudá-la na fé. Incentivá-la, motivá-la, levá-la à fé. Então, irmãos, eu queria encerrar esta meditação com esta colocação. Dando um dever de casa. Se esforce para levar outras pessoas à fé. A conduzir a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada é mais glorioso, nada é melhor do que um dia em que a luz da fé é acesa no coração de uma pessoa. Que graça, que bênção. Ajudar as pessoas a crerem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome nos foi dado pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Que maravilha é levar as pessoas à fé, a crerem em Cristo, a conhecerem Jesus, a amarem a Jesus. Irmãos, isso não é uma luz, isso é um farol, isso é um sol na escuridão. Que o Senhor nos ajude e que nós estejamos empenhados em conduzir a fé. Frei, a gente tem que falar desinteressado. Eu não sou desinteressado. Eu tenho uma motivação: ajudar as pessoas a terem fé. Se irei conseguir ou não, paciência. Mas a minha obrigação é anunciar o Evangelho. É viver uma vida querigmática, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu e ressuscitou, mas está vivo. E para que o mundo creia, não é em mim, não é em você, crê em Jesus, crê na sua morte e ressurreição. E aí, irmão, todo o resto virá. Que o Senhor nos ajude. Vamos dar agora a bênção final, pedindo ao Senhor que te abençoe, que te guarde, que te ilumine e que dê um dia abençoado. Começar a segunda-feira com uma missão: eu estou empenhado em levar os homens à fé, em ajudar os homens a ouvir a palavra de Deus, a crerem em Jesus, a amarem a Jesus e a viverem para Jesus. Vamos receber agora esta bênção. Se você quiser rezar por alguém, algumas pessoas me pediram orações.
me pediram preces, sempre me mandam mensagem e a gente reza. Eu já celebrei a missa e também coloquei vocês que estão me ouvindo, e estamos em oração nesse tempo, pedindo especialmente para que o Senhor liberte pessoas que estão angustiadas, com medo, nesse tempo de pandemia, muita ansiedade, uma provação grande para todos nós, muita provação. Então vamos pedir ao Senhor algumas dificuldades econômicas, alguns medos com relação a trabalho, a emprego. Vamos dar uma bênção para todos, pedindo que o Senhor abrevie essa pandemia, pedindo que o Senhor abençoe e essas pessoas sejam libertadas deste mal, né? Não é a nossa angústia que vai nos salvar. Então vamos pedir ao Senhor, colocar essas pessoas nas intenções. Uma irmã pediu uma oração, eu vi agora, pela sua mamãe, ela lá de Alexandria, no Rio Grande do Norte, né? Estava internada. Também rezar aqui, dar essa bênção para os brasileiros aqui na Irlanda que foram infectados, para algumas pessoas que estão infectadas pelo coronavírus e alguns estão com medo porque moram na mesma casa. Então também o confinamento é algo muito doloroso. Vamos pedir ao Senhor por essas pessoas. Rezemos a oração do Ângelus, ou melhor, do Regina Celli. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançar, pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, a glória da vida eterna, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos dar agora uma bênção para os membros da comunidade católicos em Dublin, os jovens e famílias aqui de Dublin, mas também os irmãos das comunidades do interior, de Ballyjames-Duff, de Kentstown, de Edenderry, de Cork, também os irmãos lá do Pernambuco, de Recife, de Oricuri, que estão nos assistindo, também pelos irmãos da Paraíba, de João Pessoa, sobretudo de Catolé do Rocha, que se fazem presente, também os irmãos de Natal, nossa família, minha família lá em Natal. Pedir que o Senhor abençoe a todos. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre a sua face e tenha compaixão de vós. Volva para vós esse olhar de Pai e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado, que Deus vos proteja, vos guarde, vos ilumine, que o Senhor esteja com todos vocês. Um dia abençoado. Deus vos guarde, irmãos. Viva Deus!